Daí, pessoal, mais uma resolução. Seja a matriz A com elementos A e J e de ordem 2 por 3, tal que cada elemento A e J é determinado por 2 vezes o I menos 3 vezes o J. Determine a transposta dessa matriz A, ou a matriz transposta de A. Bom, então eu tenho assim, ó, primeiro, que a matriz A, ela é formada genericamente pelos elementos A e J, e a ordem dessa matriz ela é 2 por 3, ou seja, ela tem duas linhas e tem 3 colunas. E cada elemento A e J, ele resulta da aplicação de uma lei que é 2 vezes o I menos 3 vezes o J, ou seja, 2 vezes o índice da linha menos 3 vezes o elemento, 3 vezes o índice da coluna. Então, deixa eu colocar aqui a lei. Ó. A lei é A I J igual a 2 vezes o I menos 3 vezes o J. E aí eu então vou, para deixar a resolução mais clara e mais proveitosa, eu até vou escrever a matriz A aqui com os seus elementos genéricos. Olha só aqui, ó. Eu tenho 2 linhas e 3 colunas. Aqui, ó, 3 colunas e aqui a segunda linha. Está aqui a matriz 2 por 3. Com os seus elementos. Olha só aqui, ó. Todo mundo aqui é da linha 1, então tem esse 1 aqui. Todo aqui da linha 2 tem esse 2. E agora aqui é coluna 1, recebe 1 atrás. Aqui coluna 1 recebe 1 atrás. Aqui coluna 2 recebe o 2, recebe o 2. Aqui recebe um 3 e aqui recebe um 3. E agora eu parto para as resoluções propriamente. Vou começar com esse elemento aqui, ó, o A11. Vou colocar aqui a matriz A. Ela vai ficar representada aqui ao lado. Ó. Então agora eu vou preenchendo. E aí eu vou começar com esse elemento aqui, ó, o A11. O elemento A11, ele é formado por 2 vezes o I, ou seja, 2 vezes o 1, menos 3J. E aí o J também é 1. 2 vezes 1, 2, menos 3 vezes 1, 3, 2 menos 3, menos 1. O primeiro elemento aqui é menos 1. Vou fazer o segundo elemento, o A12. Aqui, ó. A12. Então, ele tem 2 vezes o I, que é 1 de novo, menos 3 vezes o J. O J está aqui, ó. 3 vezes 2. 2 vezes 1, 2. Menos 3 vezes 2, 6. 2 menos 6. Isso resulta menos 4. Então, o segundo elemento aqui, menos 4. E agora eu vou para o terceiro elemento, o A13. O A13, ele é 2 vezes o I. Olha aqui, ó, 2 vezes 1. Menos 3 vezes J. 3 vezes o J, que é o 3. 2 vezes 1, 2, menos 3 vezes 3, 9, 2 menos 9, menos 7. Então, aqui, ó, menos 7. E a primeira linha, ela está completa. Vou para a segunda linha, agora o A21. O A21 é formado por 2 vezes o I. Agora, cuidado, porque o I ele passou a ser 2. Então, 2 vezes 2, menos 3J, 3 vezes 1. 2 vezes 2, 4, menos 3 vezes 1 é o 3, 4 menos 3, 1, este elemento é 1. O A22. O A22 eu tenho 2i, é sempre nesta lei aqui, ó. Então eu tenho 2i, 2 vezes 2, menos 3j, 3 vezes 2. 2 vezes 2, 4, menos 3 vezes 2, 6, 4 menos 6, menos 2. E o último elemento é o A23.
que é 2 vezes o I, 2 vezes 2, menos 3 vezes J, 3 vezes 3. 2 vezes 2 é o 4, menos 3 vezes 3 é o 9, 4 menos 9, menos 5. Então, essa é a matriz A. Ele pede a transposta de A. O que é transposta de A? Bom, é a reescrita dos elementos da matriz A, mudando esses elementos de organização, mudando de posição, seguindo um critério de mudança. Não posso mudar os elementos de qualquer forma. E qual é o critério? Qual é o que eu sigo nesta mudança? Eu posso transformar as colunas aqui, ó, reescrevendo-as como 3 linhas, ou eu posso copiar as linhas, reescrevendo-as como colunas, que é o que eu vou utilizar. Então, menos 1, menos 4 e menos 7, eu coloco como coluna. Menos 1, menos 4 e menos 7. Linha virou coluna. E a segunda linha, 1, menos 2 e menos 5, eu também escrevo como segunda coluna. 1, menos 2 e menos 5. E agora eu vou procurar isso nas alternativas. Menos 1, 1, menos 4, menos 2, menos 7, menos 5. A alternativa é letra A. Ok? Então está aí a resolução. Uma outra observação que dá para se fazer neste caso dessa lei, olha só aqui, para complementar a resolução. Eu tenho aqui, ó, que o AJ ele é dado por 2 vezes o I menos 3 vezes o J. Então, isso aqui que eu vou te mostrar é uma espécie de regra, né, ou macete, ou sistema para fazer uma prova real, enfim, em que existe uma certa lógica na construção da matriz a partir dessa lei, certo? Lembra que esse 2 aqui, ó, ele é o coeficiente do I, ele é o coeficiente da linha. E esse menos 3 aqui, ele é o coeficiente de J, ele é o coeficiente da coluna. Então, significa que cada vez que eu troco de linha, olha só, troca de linha, tu aumenta 2. Então, cada vez que tu desce para trocar de linha, tu aumenta 2. E cada vez que tu troca de coluna, diminui 3. Ou seja, cada vez que tu anda para a direita, tu vai diminuir 3. E aí? Bom, aí eu posso fazer o seguinte, ó, eu venho para cá e construo só o primeiro elemento. O primeiro elemento que é o A11. Aí eu faço essa lei aqui e descubro menos 1. Ou ainda, para descobrir, eu posso apagar esse I, olha só aqui, e apagar esse J. Isso vale sempre para o elemento A11, quando não tem expoente, tá? Então aqui eu tenho 2 menos 3. E aí 2 menos 3 é menos 1. Então tu descobre o primeiro, tá? Como tu sabe que para baixo aqui, ó, vai aumentar 2, então menos 1 mais 2 dá 1. E tu sabe que para a direita tu vai diminuir 3 aqui, ó. Cada vez que tu vai para a direita, diminui 3. Então, menos 1 com menos 3 é menos 4. Menos 4 com menos 3 é menos 7. Para baixo, tu sabe que aumenta 2, então aqui vai ser menos 2. Ou tu pode também pensar que do 1 para a direita aqui vai diminuir 3, então de qualquer forma vai dar menos 2. E para a direita aqui de novo vai diminuir 3, menos 2, menos 5. Ou para baixo aqui, ó, tu pode aumentar 2, menos 7 para menos 5 dá 2. Então eu poderia ter encontrado essa lei, essa matriz, sem a necessidade de fazer todos esses cálculos. Mas essa espécie de macete, né, esta regra aí, ela serve quando eu não tenho expoente nem no I nem no J, tá aqui, ó, que eu não tenho expoente, ó. Se eu tiver expoente, as lógicas acontecem, mas não diretamente assim, acontecem outras lógicas. Ok? Então é isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.